Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E aí também, né, uma saudação aí, bom dia, boa tarde para quem assistir aqui a gente e acompanhar em outros momentos. Estamos começando aqui mais um Fala Fades, esse programa aí que já tem, né, está chegando já nos 200 episódios, né, 200 encontros com temas bastante importantes que a gente trata aqui semanalmente na pauta socioambiental. Fico muito feliz aqui, né, de estar mais uma vez com vocês e ainda, né, com dois deputados, Nilton Tato, federal, e a Marina Elou, estadual, para que a gente possa tratar de um tema bastante importante. Mas, né, antes de mais nada, é importante destacar aqui que vocês, né, que estão aí do outro lado da telinha, como os companheiros, né, e companheiras que estão aí na luta na temática socioambiental, que são fundamentais para a gente brigar, né, e enfrentar quem está querendo antecipar o fim do mundo. Então, a gente está aí brigando, né, contra o fim do mundo, mas tem gente que quer ainda antecipar. Bom, a gente está falando, né, de semana em semana, né, estamos chegando aí em breve, né, como eu falei, teremos aí o programa de número 200, né, que o tempo passa rápido, mas a gente continua aqui tratando de temas bastante importantes. Tudo que a gente passou ao longo desse tempo, né, a gente tem certeza que se a gente está ainda longe, né, de ter tranquilidade no cenário socioambiental, a gente também tem certeza que está avançando bastante em relação ao que a gente viu, né, pouco tempo atrás, quando o programa teve início. Então, bora lá para frente para mais um programa que a gente tem hoje aqui. E o nosso assunto de hoje é uma pergunta, já que eu lanço para vocês. Vocês sabiam que as assembleias legislativas estaduais, junto com o Congresso Nacional, têm suas frentes parlamentares ambientalistas? Muita gente participa, principalmente aqui de São Paulo, né, que a gente trabalha em conjunto com a sociedade civil, né, e também com a academia, mas, né, em outros estados a gente também tem, né, frentes parlamentares que atuam, né, na pauta socioambiental e também contribuem com a atuação parlamentar de diversos deputados. Então, a grande novidade, né, e a grande informação, a grande notícia é que essas frentes parlamentares, elas existem e estão cada vez mais articuladas na discussão e na promoção de políticas públicas essenciais para o enfrentamento das emergências climáticas, né, que é o grande tema da atualidade, na adaptação das cidades com justiça ambiental, na promoção de vida digna para as parcelas cada vez maiores da população brasileira. E hoje, então, a gente vai conversar, né, como a Frente Parlamentar Ambientalista e a Rede Nacional das Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais estão aí se articulando e trabalhando em conjunto para indicar, né, como colocar em prática as nossas melhores propostas, né, de pautas e também de soluções, além de sistematizar a participação da sociedade civil, tanto nesses espaços legislativos, tanto como agora na COP30, que daqui a pouco vai acontecer também em Belém, né? Se alguns setores da sociedade que insistem que o país precisa de conserto com S, né, a gente vai trabalhar aqui com um conserto com C, né? Quer dizer, uma concertação, uma articulação de esforços dentro dos parlamentos estaduais para trabalhar com um objetivo comum, né? A gente vai trabalhar sempre caminhando no mesmo compasso rumo à verdadeira sustentabilidade, e não aquelas só que estão nas propagandas das multinacionais, que são especialistas em devastação, mas sim na promoção de uma justiça ambiental e de uma melhor qualidade de vida para todos, respeitando todas as formas de vida, né? Então, esse é o nosso tema dessa noite, e eu queria, então, né, convidar os nossos parceiros de hoje, né, os nossos palestrantes, que são o deputado federal Nilton Tato, né, que é o presidente
da Frente Parlamentar Ambientalista Mista do Congresso Nacional, e a deputada estadual Marina Elou, que é a coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista Paulista, né, de São Paulo, e que está assumindo uma função bastante importante, que é a coordenação da Rede Nacional de Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais. Então, vou passar para eles, né, primeiro para o Nilton, depois para a Marina, para que eles possam dar uma saudação ali, aí a gente entra, de fato, nas conversas aqui, para eles poderem trazer para a gente esses desafios da articulação das frentes parlamentares, mas também dos desafios em relação ao desmonte, né? Como a gente tem agora, o mais recente, o PL da devastação, aprovado no Congresso Nacional, vetado em alguns aspectos pelo presidente Lula, e agora o cenário aí em relação, voltando para o Parlamento Nacional. Então, Nilton, Marina, sejam muito bem-vindos, né? A palavra é de vocês. Obrigado, Carlos. Cumprimentar a querida Marina Silva, deputada estadual de São Paulo, que coordena também, além da Frente Ambientalista na Assembleia Legislativa, está coordenando, então, essa rede de frentes parlamentares das Assembleias Legislativas de vários estados, já que tem as suas frentes. Para mim é uma alegria em dizer aqui boa noite, boa tarde, bom dia, né, para todos os fadistas, parabenizar, e aqui também parabenizar Nassif, o GGN, e Carlos, eu de vez em quando participo aqui, né, Marina, também, o Fala Fades acabou, né, em nome da IVE, que está ali nos bastidores, cumprimentar todos do FADES, acabou se tornando, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor espaço de debate da agenda socioambiental brasileira. Tá? Então, é uma alegria muito grande, né, de vez em quando, estar vindo aqui falar no Fala Fades. E depois já entro aí para falar, já avisar para as pessoas, né, esse horário, daqui a pouco começa a sessão deliberativa, então, provavelmente, eu não vou conseguir ficar até o final, tá bom, Carlos? Bom, boa noite a todas e todos. É uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou deputada estadual pela Rede de Sustentabilidade em São Paulo, mas hoje estou aqui em Brasília, porque a gente se propôs no mandato a pensar e construir o futuro que se propõe a construir o agora, e por isso a gente definiu meio ambiente, sustentabilidade, a manutenção da vida como uma das principais frentes e cuidar das crianças como a outra. Eu estou aqui hoje acompanhando como especialista para a discussão de um projeto muito importante contra a adultização das crianças nas redes sociais. Então, eu peço desculpas por não estar na condição ideal de fora, de fala, de vídeo aqui com vocês na FADES, que é um movimento tão importante da fortalecimento da articulação ambientalista, mas fiz questão de conseguir passar aqui para falar o quão importante é esse próximo passo que a gente está dando e fortalecer e conectar a Rede Nacional de Frentes Parlamentares Ambientalistas. Deputado Nilton Tato, uma referência para mim, aprendi muito, deputado pioneiro na pauta, que formulou e fortaleceu toda uma construção legislativa para a proteção da vida e do meio ambiente. Hoje preside a Frente Nacional Parlamentar Mista pelo Meio Ambiente. E a gente entendeu que as estaduais estavam muito soltas, a gente tinha a possibilidade de fortalecer essa rede nacional, para trazer capilaridade, porque o Congresso está discutindo, e também conseguir levar as nossas diferentes necessidades. A seca do Amazonas é muito diferente da enchente do Rio Grande do Sul. A adaptação climática do Nordeste quer ter uma coisa muito diferente da adaptação climática do Paraná. E a gente queria trazer a possibilidade também dessas diferenças poderem subir as suas demandas para a gente avançar aqui no Congresso Nacional. A gente está em um ano de COP, um ano que essa pauta é fundamental e a gente precisa garantir os avanços. Mas essa é uma COP da implementação
que a gente quer chegar na COP mostrando que é possível articular os estados com o Congresso Nacional, que é possível fortalecer uma rede potente pelo meio ambiente no legislativo brasileiro, dos governos subnacionais e no governo nacional, e a gente quer chegar lá mostrando que os estados podem ter protocolado as suas políticas estaduais de enfrentamento às mudanças climáticas, as políticas estaduais de adaptação e resiliência e pensar em projetos em comum. Então é um prazer estar aqui hoje e a FATS continua fazendo um papel importantíssimo de fortalecer essa luta e esse espaço de diálogo em comum. Eu tenho o prazer de ter o Carlos aqui discutindo com a gente aqui, que trabalha comigo, mas é um ambientalista histórico e uma grande referência. Quero aproveitar e cumprimentar todas as pessoas que estão dando boa noite aqui no chat, que eu consegui abrir aqui para ver. Obrigado, Marina. Sei do esforço de vocês dois, né, de estar aqui presente nesse nosso encontro de hoje, mas também da importância da gente esclarecer os nossos fadistas, né, sobre esse movimento que a gente está iniciando aqui, como a Marina falou, de articulação dos entes subnacionais, começando aqui pela articulação e integração do trabalho das frentes parlamentares ambientalistas estaduais. Então, Nilton, queria convidar você, então, para falar um pouco desse processo, mas também do que você espera dessa articulação das frentes estaduais, para que a gente possa apoiar, não só garantindo as especificidades. Oi, acho que o Carlos... Acho que o Carlos travou, mas eu vou... já entendi a questão e para a gente, né, sempre foi... eu já participo, por exemplo, da Frente Ambientalista, já fui coordenador em outro momento, então, mas desde o primeiro mandato, já em 2015, eu participei já como parlamentar da Frente Ambientalista. E todos esses anos, a gente sempre sentiu a necessidade de uma articulação maior com os deputadas estaduais, tá? E de fomentar e de ajudar a mobilizar para que se tivesse esse mesmo desenho de funcionamento da Frente Ambientalista no âmbito nacional, que é uma composição de parlamentares, no caso aqui, inclusive, é mista, porque tem deputados e senadores, mas a composição dela também é feita com a participação, inclusive na coordenação, por parte das organizações da sociedade civil. Então, nós temos uma coordenação que tem lá 5 organizações da sociedade civil escolhida entre elas que participam, então, dessa coordenação da frente, e depois ela, evidentemente, tem os GTs que obedecem, GTs que sejam temáticos ou por bioma, que obedecem à mesma forma de organização, parlamentares que puxam, né, coordenam o GT, junto com organizações da sociedade civil. Eu mesmo já participo e ajudo a articular, por exemplo, outras articulações, em especial o tema das mudanças climáticas, com parlamentares de outros países, de continentes diversos. Então, agora mesmo, né, semana retrasada, nós recebemos aqui em Brasília, e eu ajudei a coordenar, o Observatório do Clima, né, da América Latina e do Caribe. Tá? Então, mais de 20 países aqui com parlamentares. Então, aí uma coisa que a gente sempre conversava, Marina, e eu quero aqui fazer uma saudação, o papel do Mário Mantovani, tá? Que foi sempre um instigador, falando, olha, nós precisamos ajudar a articular, criar as frentes parlamentares também, né, nas assembleias legislativas, tá? E é um cara que sempre batalhou. Quando estava, inclusive, na SS Mata Atlântica, e mesmo agora na ANAMA, tá? Ele volta novamente, né, instigando, né, a gente, todos nós, né, Marina, para
para formar. Então, por isso que eu celebro muito, viu, Carlos, Marina, de vocês terem puxado essa responsabilidade para vocês e ajudando a articular aí, né, em vários estados já a formação desta rede, tá? E que, com certeza, a partir desta rede, vai estimular, inclusive, os estados que ainda não criaram as suas frentes ambientalistas. Como a Marina mesmo já disse, né, no início, é um ano de oportunidade do ponto de vista para a gente fomentar a criação dessa rede em função da própria Conferência do Clima, da COP que vai acontecer em Belém. E aí, no lançamento da rede, né, a gente até já acertou uma agenda de ter atividade dessa rede, né, na própria COP, tá? Porque aí é uma forma, inclusive, da gente dar visibilidade dentro da COP dos diferentes biomas do país, uma vez que o mundo todo conhece a Amazônia, a COP vai estar lá na Amazônia e não ficar só a Amazônia. Então, é uma forma da gente colocar. Eu quero aqui, inclusive, agradecer, tá? A gente foi o tema da semana passada, e eu fiz isso, mas do papel que essas frentes parlamentares do Estado ajudaram no debate, e que estão ajudando, inclusive, no debate do PL da destruição, né? do licenciamento ambiental, que não acabou a luta, a gente teve vitórias, né, dos vetos que foram feitos, mas a luta volta novamente aqui para dentro do Congresso e, portanto, precisa a sociedade acompanhar de perto, e, com certeza, ela é uma pauta que está sendo trabalhada pelo conjunto, né, pela rede das frentes parlamentares. E um outro aspecto, evidentemente, que nós estamos falando aqui, pegando o caso do licenciamento ambiental e o caso da COP, né, mas de outros temas, são temas nacionais, que aí é importante a mobilização das assembleias legislativas, né, das frentes e daquilo que as frentes também mobilizam na sua forma de relacionamento também com a sociedade civil. Mas eu quero citar exemplos aqui, que a Marina já acompanha, né, com muita competência também no estado de São Paulo, mas que vem ocorrendo já em vários estados, que são os retrocessos na legislação ambiental nos estados, tá? E que vem junto também, em boa parte dos estados, o desmonte do sistema de meio ambiente estaduais. Então, aquilo que a gente assistiu durante o governo do Bolsonaro, no âmbito nacional, a destruição do sistema nacional, o enfraquecimento, né, do Ministério do Meio Ambiente, no caso dos estados, as secretarias do meio ambiente, em alguns casos, acabando com a secretaria, incorporando em outra secretaria, como é no caso do estado de São Paulo, tá? Mas a gente vê a todo momento a aprovação de leis que, inclusive, são constitucionais, tá? Do ponto de vista, porque ela representa retrocesso ambiental, tá? Estou falando de leis estaduais, tá? Agora mesmo acaba de aprovar, por exemplo, né, mais uma lei em Santa Catarina, tá? Que para ocupar, né, vai ser aquilo é inconstitucional, mas é uma lei estadual para ocupar né, aquilo que a gente chama das terras altas, né? Que tem um projeto, inclusive, que a gente já perdeu aqui na Câmara e que está no Senado, tá? Que é um projeto que, no âmbito nacional, tá, ela vai provocar ocupação, né, para a monocultura, né, e, portanto, desmatamento dos campos. Tá? Estou falando de áreas naturais, não de floresta. Tá? Isso vale para os pampas, isso vale para as áreas de altitude, vale para os campos da Amazônia, vale para o Pantanal, tá? E assim por diante. Tá? Então, é um exemplo que eu estou dando aqui, né, de uma lei estadual. Marina, por exemplo, vai poder citar outras coisas no estado de São Paulo, tá? Mas que está ocorrendo de forma concatenada, né, em vários estados, tá? Em vários estados, portanto, em vários biomas, que são, né, e que, na medida que isso se repercute em vários estados, né, é um papel que a rede pode puxar isso, né, com a gente apoiando no âmbito nacional, porque é estadual, mas
em vários estados e a gente fazer junto. Estou pegando aqui exemplos de coisas, do quanto que carece da gente fortalecer, né, essas redes, seja de pautas nacionais, de quando tem a mobilização toda, como esta que estamos fazendo aí do processo do licenciamento ambiental, né, desse risco que está colocado, tá? Como também daquilo que repercute em vários estados, né? E que eu dei aqui o exemplo desse aí de Santa Catarina, ou mesmo de Desmonte. Então, eu queria aqui, para iniciar, dizer o quanto que a gente celebra, tá? Então, Marina, o seu papel aí coordenando essa rede, tá? E saber que conta com a gente, né? Conta com a Frente Ambientalista, com vários outros parlamentares, né? Deputados federais, senadores, né? Deputados federais de vários estados, para fazer. E todos, evidentemente, que aqui é uma provocação, como a gente está fazendo um debate específico, celebrando o lançamento da rede, mas que nos estados que não tem, então os fadistas, tá, que acompanham isso aí, ajudem a mapear parlamentares, né, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, tá, para provocar, para a gente cada vez mais aumentando esta rede. A gente sabe que tem diversas formas de organização, de articulação, de redes, mas eu falo daquilo que é o perfil de uma frente parlamentar, né? Ou de frente parlamentar, tanto nacional como também dos estados, com esse modelo. Porque quando articulo, né, o papel da gente no parlamento de forma articulada com a sociedade civil, com os movimentos populares, com as ONGs, enfim, com os ambientalistas, é porque a gente quer dar esse caráter, tá, desse diálogo permanente, entendeu? Para tudo aquilo que está em debate dentro do parlamento ou dos parlamentos, tá? Né? Então, e aí é uma forma de atuação. Não substitui, evidentemente, o papel nosso enquanto parlamentar dentro do parlamento, tá? Não substitui o papel dos movimentos, das organizações que têm a sua atuação na área, mas é naquilo que cruza, entendeu? Do ponto de vista da política pública, daquilo que está em debate dentro do parlamento, daquilo que precisa propor, daquilo que a gente precisa enfrentar, tá? Então, é muito nesse aspecto aí, e isso a gente sente, né? A gente, pela experiência, vocês não têm ideia o quanto que a gente se enriquece para a atuação nossa dentro do parlamento, essa relação permanente que a gente tem com as organizações e com os movimentos. Por isso, então, nesse Fala Fades aqui especial, para a gente celebrar a criação dessa rede, quero aqui, então, parabenizar, né, a Marina Elô pelo papel, o Carlos, que agita e articula, mas não deixar de dar o nome, evidentemente que a gente acaba, quando a gente cita nomes, a gente comete, né, erros, né, coisa assim, né? Mas não dá para a gente não citar aí o papel do Mário Mantovani e de todo mundo que ajuda a organizar nessa articulação. Obrigada, Nilton. É uma honra poder contar com você, com o seu apoio. É uma honra mesmo, assim. Eu acho que por muito tempo a gente vai indo na política, vai conhecendo as pessoas e vai achando que é natural, mas foi um caminho muito construído pela luta socioambiental, pela luta pelos povos indígenas, pela população quilombola, ribeirinha, por realmente a gente trazer essa integração para que a gente possa estar aqui hoje. Então, muito obrigada, Anitta. Eu tenho certeza que a sua colaboração com a Rede Nacional de Frentes Parlamentares e com muitos e muitos anos e décadas para a política brasileira vai ser fundamental para que a gente tenha cada vez mais pessoas inspiradas. E a partir dessa lógica que a gente também quer propor para a Rede Nacional de Frentes Parlamentares e Ambientalistas leve um pouco da experiência que a gente tem construído. Seja você aqui no Congresso Nacional com a Frente Parlamentar do Congresso Nacional, seja com a Frente Parlamentar de São Paulo, um espaço participativo. A gente entende o papel e a importância dos parlamentares, a construção desse espaço, mas é no diálogo com a sociedade civil, no diálogo com as organizações, no espaço participativo que a gente vai poder fortalecer essa articulação para que avanços concretos aconteçam. Então, a gente quer fazer essa rede nacional muito participativa. Eu adorei que você falou para as pessoas
ajudarem a gente a mapear novos estados, ajudarem a gente a mapear novos parlamentares para virem somar com a gente. A ideia é essa mesmo, a gente construir esse movimento juntos. E é uma honra poder contar e construir junto com você. E ter o Carlos, que já faz isso de uma forma tão estruturada em São Paulo, com planejamento estratégico participativo, com definição de agenda anual participativa, com garantia de eventos e temáticos que enderecem as discussões do planejamento anual, metodologicamente comprovada que funciona, para que a gente possa levar para esses outros passos também. Então, estou bem animada para a gente continuar nesse trabalho juntos. Então, a gente tem também da IVE, né? Todas as assembleias legislativas têm frentes ambientalistas, né? Quais delas estão articuladas na Frente Nacional? Então, IVE, a gente tem aí 19 frentes parlamentares, né? E faltam 7 estados, né? Que têm ali as suas comissões nas assembleias, mas não tem a frente. Então, a gente tem 2 desafios, tanto como o Newton colocou, como a Marina, né? A gente tem 2 desafios, de criar frentes parlamentares nos estados onde não existem e também articular, né, e começar a dar uma linha, né, de atuação conjunta entre as frentes parlamentares estaduais. Né? Mas eu queria ouvir mais um pouquinho aí o Newton, né, sobre esses desafios, desses caminhos que a gente tem, porque, né, também estamos aí com um olhar para uma participação articulada na COP30, né, também levando propostas como a Marina trouxe alguns exemplos. Pois é, Carlos, a gente, evidentemente que nós estamos aí numa agenda de oportunidade, e essa agenda de oportunidade, eu falo do ponto de vista da articulação, do fortalecimento, do debate da agenda ambiental, com toda a dificuldade que todos sabem que a gente tem, em especial em Brasília, no Congresso Nacional, tá? E eu mesmo, fazendo parte, inclusive, daquele comitê do Pacto, do Pacto da Transformação Ecológica, que foi assinado pelos 3 poderes no ano passado, e representando a Câmara, tá? Que é para pensar projetos estratégicos, tá? E esses projetos estratégicos vivem para o país, né? E isso dialoga, né, com muito daquilo que a gente espera, inclusive, na COP, numa COP que a gente tem, depois de 10 anos do Acordo de Paris, tá, 20 anos do Kyoto, entendeu? De pensar, mas de ser a COP que precisa ser a COP porque nesses últimos 10 anos, principalmente, se trabalhou muito acordos, compromissos, né, no âmbito da Conferência do Clima, e se avançou muito pouco na agenda da implementação, de criar as condições para que os países possam fazer a lição de casa, aquilo que se comprometeram do ponto de vista da agenda da mitigação, né? E fala de diminuir as emissões, e avançar também na agenda da adaptação, porque todo mundo está já sofrendo, em especial os países mais pobres, sofrendo já as consequências das mudanças climáticas, sem ter tanta responsabilidade histórica, né? Eu estou falando assim, então são temas que o Brasil precisa, estou falando do tamanho da responsabilidade do Brasil presidindo a COP, tá? Então uma COP que daqui para frente ela precisa dar um outro tipo de resposta para o mundo todo, mas também para dentro do Brasil, tá? E aí, quando a gente fala do papel para dentro do Brasil, a gente pensa assim, aqui no Congresso Nacional, evidentemente que tem agenda maior pensando para o Brasil. Só que como é que você, né, internaliza para dentro, né, de cada estado, esta agenda daquilo que cabe da responsabilidade do Brasil? Seja da agenda de mitigação, né, de diminuir as emissões, tá? Seja da agenda de adaptação, de como é que você pensa, por exemplo, tá, em uma determinada comunidade que já está em situação de risco, né, dependendo do evento climático,
seja de inundação, seja de tempestade, seja de onda de calor, né? Tudo de seca, enfim, daquilo que a gente já vem observando, tá? Portanto, aí você precisa também trabalhar nas assembleias legislativas, tá? A legislação, né? Daquilo que cabe ao Estado, né? Estou falando enquanto ente federativo, né? Os Estados fazerem nessa agenda, tá? Ou seja da mitigação, seja da adaptação, tá? Então, e aquilo que cabe também, né? Então, está sendo elaborado, sendo construído, tá? O plano, né, nacional, e isso depois desce. Isso depois desce e precisa fazer esse debate. Então, estou falando assim, o papel, né, que as frentes parlamentares nas assembleias legislativas a gente já tinha, né, porque essa agenda já vem de muito tempo. Mas eu estou falando, aumenta cada vez mais a responsabilidade e a necessidade de ter isso. Estou falando de coisas aqui concretas que precisam fazer, tá? Da gente ficar atenta, né, cada vez mais. Então, essa ação articulada acabou sendo repetitivo aqui, Carlos, mas essa ação, ela coloca essa agenda no dia a dia. E eu quero trazer um outro debate aqui, tá? Nós temos no ano que vem um ano eleitoral, tá? Um ano eleitoral que, portanto, vai eleger presidente, vai eleger senador, vai eleger deputado federal, vai eleger governador, vai eleger deputado estadual, tá? Então, é como uma eleição geral. Se está aqui para provocar, em 2022 a gente vivia numa situação de desmonte de todo o sistema nacional, tá? Por causa de ter um governo antiambiental, que atacou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? No caso do governo Bolsonaro, naquele momento. E aí foi, evidentemente, que, de certa forma, criou uma conjuntura em que o debate de meio ambiente, né, Marina? O debate do meio ambiente ele foi presente, né, na campanha 2022. Tá? Eu não tenho toda a certeza, porque se a gente vai ter essas condições para poder fazer o debate, ter a centralidade importante, né, da agenda ambiental, do enfrentamento da crise climática, no debate o ano que vem. Tá? Então, por isso que fadistas, tá? É importante mobilizar para a gente ter um caldo de cultura que ajuda a eleger, entendeu, parlamentares ambientalistas nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, tá? Para a gente não passar esse sufoco que a gente passa aqui, tá? E esse sufoco que a gente passa aqui em Brasília, a Marina passa aí também na Assembleia Legislativa em São Paulo, e assim os outros parceiros nossos, parlamentares ambientalistas e outras assembleias legislativas. Então, estou falando assim, olha aí quanta coisa que essa rede precisa trabalhar. É bom. Nilton, obrigado aí. Desculpa contar que a Marina está apurada com o tempo lá, ela está pedindo a palavra. Então, vamos ouvir, Marina. E eu quero só aproveitar, se Marina viu, tá? Eu preciso correr lá para o plenário, tá? Porque também não marquei presença. Eu vou me despedir aqui, tá? E vou encontrar, inclusive, a Marina lá no plenário daqui a pouco, tá? Mas eu vou para lá e obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Tá? Vai lá, deputado. Diga, Marina. Queria pedir desculpas também por ter saído agora no final, que eu fui chamada aqui para falar sobre o PL, mas agradecer muito. O Nilton falou os temas importantíssimos, falou de eleição, falou de trabalho árduo, e dizer que é um prazer a gente poder trabalhar juntos. Estaremos juntos com a FADES também, que é esse movimento tão estruturante para o Brasil, para o movimento ambientalista. Então, contem comigo, contem com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Marina. Essa coisa ao vivo é sempre desafiadora, né? Ainda mais com os deputados que estão ali já na lida, né? E a gente agradece muito, não só o Nilton, como a Marina também, que está lá em Brasília, né? Já experimentando ali também todas as condições da casa, de funcionamento da casa, mas também já operando como coordenadora da Rede Nacional das Frentes Parlamentares Ambientalistas. Botei algumas manifestações aqui, queria saudar a Laura Bueno, né, que é nossa parceira também,
na frente parlamentar, que é lá de Campinas, que ela falou, né, que a frente parlamentar municipal, né, da cidade de Campinas está implementando ações, e lembrando também, né, daquilo que a gente tem feito, e aí eu vou falar a gente, né, pela Frente Parlamentar Ambientalista Paulista, que a gente tem feito disso, né, de garantir que a frente seja, de fato, um espaço democrático de participação e de construção de propostas para a melhoria das políticas públicas, né? A IVE também, né, faz esse destaque do trabalho da Frente Parlamentar Paulista, né, em que a gente ali tem, desde o início, né, desde 2019, trabalhando desde a concepção da Frente Parlamentar, atuando e trabalhando em conjunto com os movimentos sociais, com as organizações, né, do terceiro setor e também com a academia, né? Então, essa metodologia de trabalho que é referência, né, como a Ivy colocou, e que, de fato, foi o que levou, né, a Marina a ser convidada para assumir esse papel de coordenação das frentes estaduais, né, das frentes parlamentares ambientalistas. Tem algumas colocações aqui, né, em relação à profissionalização das defesas civis, né, olhando, então, para a situação de emergência climática que nós estamos vivendo. E, sim, tem diversos temas, né, que a gente tem já mapeado para que a gente possa trabalhar no conjunto das frentes parlamentares ambientalistas estaduais. Algumas delas, né, alguns desses temas bastante comuns, né? Então, em relação à pauta climática, então, ações ali de adaptação e de mitigação, mas com justiça social, né, com redução do racismo ambiental, com a justiça ambiental e climática também, para que todas as ações sejam voltadas para todo mundo, né, e não para determinados setores ou segmentos da sociedade. E também, né, diversos outros aspectos, como a inclusão, né, socioprodutiva. Então, né, o deputado Nilton trouxe aqui aspectos bastante importantes, como a proposta do governo federal em relação à transformação ecológica, né, a climatologista Carlos Nobre fala bastante de bioeconomia, né, e de outras estratégias que são bastante importantes. Mas, operacionalmente, né, então, a gente tem que não só respeitar e garantir ali a especificidade de cada estado, mas a gente, para isso também, como a Marina falou, em relação a um funcionamento capilar, né, a gente também está propondo o estabelecimento de coordenações regionais, né, então, que alguns deputados assumam, né, junto com a Marina, a coordenação dessa rede nacional de frentes parlamentares ambientalistas estaduais, organizando por região, para que a gente possa ter um diálogo mais fluido e que também, né, isso seja elevado de uma forma organizada para o cenário nacional, né? E aí, vários desses temas, né, então, como o Trovinho 1400 colocou aqui, em relação às defesas civis, ou seja, aquela coisa da capacidade de resposta aos eventos extremos, né, e que a gente possa, então, também trabalhar com processos de capacitação e de formação, mas dentro de uma lógica de, primeiro, prevenção aos eventos extremos e depois uma capacidade de resposta adequada, né, inclusive em relação à saúde mental, né, foi uma coisa que a gente conversou com alguns jovens hoje aqui na Assembleia de São Paulo, né? Então, essas várias nuances, né? Quer dizer, a gente não vai conseguir abraçar o mundo, tendo em vista, né, a amplitude e a complexidade da pauta ambiental, mas a gente está ali, né, buscando, com as assembleias estaduais, quais são os temas principais, olhando também para o cenário nacional, porque essa é uma das formas também da gente trabalhar. Como os entes subnacionais contribuem com o Brasil como país, como nação, nos desafios globais que ele tem, sejam, né, nas COP, seja no tema
climático, seja nas conferências de biodiversidade, na conferência das águas, na conferência do oceano, né? Ou seja, diversos aspectos para que a gente possa, de fato, ter um protagonismo dos entes subnacionais contribuindo com o Brasil como nação nesses desafios globais, né? Então, assim, a gente tem uma série de desafios, mas alguns são estratégicos e estruturantes, né? Que são, como eu falei, né? A gente olhar para cada uma dos estados, para cada um dos estados, como que é o formato de funcionamento e de participação das frentes ambientalistas e também um estímulo, né, e um esforço concentrado de todos esses 19 estados que possuem frentes, também para contribuir com os outros estados que não possuem frentes parlamentares e também que essas frentes sejam, assim como a de São Paulo, né, participativa, né, como um espaço democrático de participação e de construção de propostas e de melhoria de políticas públicas. Então, assim, tem, né, vários, né, o Luciano Taveira aqui, que é parceiro nosso na frente ambientalista estadual daqui de São Paulo, colocando aí o Sintaema, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, né, em saneamento e meio ambiente, e que está aqui com a gente também desde o início, desde 2019. Então, né, agradecemos aí, Luciano, pelos seus desejos aí e votos de sucesso para a Marina, mas é exatamente isso, a gente tem uma responsabilidade maior e não estamos deixando, né, a Frente Parlamentar Paulista ser, né, abandonada e sem direção, não, ela vai, né, continuar os seus trabalhos seguindo aquilo que foi planejado em fevereiro deste ano, junto com a sociedade civil e com representantes da academia. O Trovinho também coloca aqui, né, que as mulheres são especialmente receptivas nas participações nos núcleos de defesa civil, deixando surpreso, né, não é surpresa nenhuma, né, se deixar, de fato, né, nas mãos das mulheres, o mundo não estaria nesse ponto que nós estamos hoje. E o interesse das assistentes sociais pelo monitoramento por radar, diferentemente da polícia militar, né, ou de outros órgãos que atendem ali de pronto às situações de emergência. Esse é um ponto que a gente queria, né, também destacar, que é essa capacidade de resposta, né? Então, aí, o governo federal já estabeleceu ali o plano estratégico de mitigação, né, em diversas áreas das atividades sociais e econômicas, e a gente, então, também tem que olhar para a adaptação e a proteção das pessoas, né, já que os eventos climáticos, os eventos extremos vão acontecer de qualquer forma. Então, esse é um ponto em que a gente vai buscar também uma articulação, né, nacional para que a gente possa ter, obviamente, capacidade de resposta naquilo que a gente tem, né, de melhor. Então, nós temos um sistema de monitoramento que é fantástico, né, de primeiro mundo, temos aí o CEMADEM, né, atuando de maneira muito adequada, mas, né, essa informação gerada pelo sistema de monitoramento não chega na ponta, né? Então, é isso que, de fato, a gente precisa também melhorar e, obviamente, a gente tem muitos exemplos aí, né, há 2 anos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, aquela chuva imensa, né, o desastre que aconteceu no litoral paulista, mas principalmente o exemplo do Rio Grande do Sul, né, afetado ali diretamente pelas grandes enchentes, e que a gente viu, né, que o poder público ainda patina para dar resposta a essas situações, né? Então, de fato, a gente precisa evoluir nessas condições. E aí, né, já, vamos dizer, caminhando aí para o nosso quase final, né, eu queria, né, não só agradecer esse espaço, então, né, também trazendo aqui a minha função, né, que vocês vão ouvir bastante, mas também podem me acessar, né, porque eu sou o secretário executivo da Frente Parlamentar Ambientalista de São Paulo, né,
e estou contribuindo aqui, vou contribuir diretamente com a Marina na condução da Rede Nacional das Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais, em conjunto também com a coordenação da Frente Ambientalista do Congresso Nacional. Hein? Mas a gente quer chegar na ponta, né? Quer dizer, no território. Então, fiquem atentos aí que também aqui no Fala FADES vocês terão informação também sobre o funcionamento e a chegada, né, da rede de frentes ambientalistas estaduais no território, no seu estado, para que a gente possa, então, também contribuir para a melhoria e a ampliação da intensidade do trabalho das frentes parlamentares. A gente vê muitas frentes parlamentares, né, de diversos temas que são só um apêndice, né, do gabinete ou de um mandato parlamentar. Mas a gente precisa ir muito além disso, e esse é o nosso grande desafio com a formação dessa rede nacional das frentes parlamentares ambientalistas estaduais. A estruturação, né, então, também como se vocês olharem ali para a estruturação da frente nacional, a nossa frente estadual aqui também é formada por grupos de trabalho temáticos, né, onde os representantes dos movimentos sociais e da academia contribuem ali, né, a gente discute e planeja, né, as nossas ações para definir qual que é a estratégia de trabalho e quais são os temas prioritários para aquele determinado período, né? No nosso caso aqui, a gente faz planejamento anual. E é isso que a gente vai buscar também, assim, né, nos espelhando também na frente nacional para esse funcionamento orgânico e sistêmico que a rede nacional vai começar a trabalhar também. Tá bom? Gente, queria agradecer muito, né? Estamos chegando aqui ao final, né? Faltando pouco menos de 2 minutos, né? Queria agradecer, então, mais uma vez, toda a rede de apoio, toda a equipe de apoio, né, para a realização desses programas do Fala FADES, em especial, né, a Ive, a Rita e a Karina pela produção, e a Mariane, né, pela gestão das redes sociais, e, como sempre, né, agradecer, como o deputado Nilton Tato já fez aqui também, agradecer ao Luiz Nassif, né, pela parceria de tantos anos com a FADES, e convidar também agora para a audiência, para continuar no canal, no GGN, e com um ótimo observatório de geopolítica e também todos os assuntos, né, que estão aí pipocando, né, e mexendo com o nosso dia a dia, seja aqui no Brasil, seja no mundo, né, que a gente também não tem nada facilitado aqui, né, que quando a gente tem uns problemas nossos, a gente ainda tem que encarar os nossos trabalhando contra nós mesmos. Então, o Luiz Nassif vai trazer mais alguns elementos importantes. E, então, por isso, né, já me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez a audiência e convidando vocês para a próxima quarta-feira, às 18 horas, nesse mesmo canal, com todo mundo junto. Tá bom? Então, um grande abraço, bom restinho de semana para vocês e até o próximo Fala FADES.